Hoje, o serviço público de energia elétrica é um serviço público essencial. E, por regra, ele não poderia ser interrompido. A exceção a essa regra seria o caso de uma questão técnica, que aí sim a concessionária poderia interromper, e o caso do inadimplemento do consumidor, ou seja, aquele consumidor que deve. Só que, para que haja a interrupção do consumidor que deve, a Coelba ela tem que adotar alguns procedimentos para que isso seja legítimo. Então, o que acontece? A Coelba hoje, para notificar o consumidor do seu inadimplemento, ou seja, de que ele está devendo, ela insere na própria fatura da energia essa notificação em letras minúsculas e sem destaque. E esse expediente adotado pela Coelba é um expediente indevido à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor exige que, para que o consumidor tome conhecimento de algo que vai repercutir na sua esfera jurídica, esse método ele tem que dar conhecimento inequívoco ao consumidor. Então, esse método deve ser destacado em letras maiúsculas, em letras em boa tonalidade, para que o consumidor consiga identificar que o não cumprimento de uma prestação vai acarretar uma consequência drástica na esfera jurídica dele. Então, é isso que acontece. E a Coelba não vem observando isso. Por quê? Porque o que a gente percebe hoje é que ela insere no corpo da fatura uma notificação em letras minúsculas e sem destaque. Mas isso por si só, mesmo que existisse uma notificação em letras maiúsculas e em destaque, ainda assim continuaria indevido o procedimento adotado. Por quê? Porque a turma recursal baiana, através de um recurso que eu interpus lá em Salvador, a turma reconheceu que a notificação através da própria fatura não consegue aferir se o consumidor recebeu essa notificação 15 dias antes a respeito do inadimplemento. Por quê? Porque as faturas são entregues de qualquer forma na residência do consumidor. Então, essa forma de notificação seria um meio idôneo para que o consumidor tomasse conhecimento a respeito dessa notificação. Então, a turma recursal entendeu que é indevida a forma de notificação, porque essa forma não tem como dar condições de o consumidor tomar conhecimento que o seu serviço vai ser interrompido no prazo de 15 dias. E aí a turma recursal baiana reformou uma decisão de primeira instância, reconhecendo que é indevida a forma de notificação através do próprio corpo da fatura. Então, hoje, se o consumidor ele está devendo e a Coelba não notifica ele através de um método em que vai dar ciência inequívoca a ele no prazo de 15 dias, esse corte é indevido. O que acontece é que, às vezes, ele paga a fatura um dia antes do corte e a Coelba simplesmente tenta atribuir a responsabilidade pela não comunicação desse pagamento à agente arrecadadora, que no caso são os bancos, as agências, as casas lotéricas. Então, nesse caso, o judiciário também vem entendendo que a Coelba não pode atribuir ao consumidor a culpa pelo atraso de comunicação da agência arrecadadora. Então, mesmo que ele pague a conta um dia antes, a Coelba não pode interromper o fornecimento de energia dele. E, com muito mais razão, é o fato dele, no momento do corte, ele apresentar ao preposto da Coelba o comprovante de quitação. Por quê? Porque o Código Civil estabelece que é forma de quitação, de pagamento, um documento onde consta o nome do credor, o nome do devedor e o valor que foi pago. Então, qualquer pessoa hoje, ainda que leiga seja, ela consegue identificar um documento que prova um pagamento. Então, ainda que ele apresente, no momento do corte, o comprovante de pagamento, o preposto não pode interromper. Por quê? Porque, diante dessa apresentação, ainda que ele tivesse dúvida, ele teria que sustar o corte e procurar junto à agência se realmente houve efetivamente esse pagamento. Então, como deveria ser essa notificação? Como a empresa deve agir no caso daqui para frente? Para que a notificação seja legítima, ela tem que constar em letras em boa tonalidade, de forma destacada, em um documento em que o consumidor irá de fato receber esse documento. Certamente eles terão que notificar uma notificação pessoal do consumidor e dando ao consumidor a seguinte advertência: olha, se você não pagar essa conta no prazo de 15 dias, o seu serviço será interrompido. Mas essa notificação ela tem que ser dada de forma inequívoca.
Ou seja, o consumidor tem que receber e tem que assinar e tem que tomar conhecimento pleno de que, se ele não pagar, o serviço vai ser interrompido.